Pessoal, bom dia. A gente vai esperar mais 5 minutinhos para iniciar o webinar, só enquanto os participantes estão entrando. Então, mais 3 minutinhos de espera, a gente inicia. Obrigado, até já. Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui nossa webinar, temos 5 minutinhos, já temos muitas pessoas participando aqui. Agradecer, primeiro de tudo, a presença de todos por reservar esse tempinho numa plena sexta-feira para discutir imposto de renda. Comigo hoje aqui, para quem não me conhece, sou o Fábio Cabral, sou sócio da Personal Tax. Comigo hoje estão o Roberto Terra e Denis Alves, também sócios. Somos os responsáveis aqui pela assessoria fiscal, principalmente aos nossos clientes pessoa física e também alguns clientes pessoa jurídica na Personal Tax. E resolvemos aí, acho que agendar essa webinar para a gente discutir um pouco mais em detalhes como que vai funcionar essa nova lei 15.270, que trata sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e cria aí o novo imposto de renda sobre altas rendas, ou pelo menos o que o governo entende ser pessoas que possuem ou têm altas rendas. Tá? A ideia de hoje, né, é realmente a gente centralizar essa discussão muito mais nos efeitos práticos, né, desse novo imposto para os nossos clientes e para os contribuintes em geral, tá? E o foco é justamente esse, para que justamente a gente entenda, né, quem de fato vai ser impactado pela criação desse novo imposto. Tá? Existem várias discussões jurídicas a respeito das mudanças que foram criadas, né, com essa lei. Daria para a gente gastar aqui muito tempo, horas e horas discutindo cada uma delas, então a gente decidiu
justamente dar esse foco realmente na parte mais prática. Primeiro, para entender como é que vai funcionar a tributação, especificamente quem pode ser impactado por ela, né? E aí discutir e debater alguns pontos importantes que a gente selecionou para hoje. Tá? Durante a nossa conversa, fiquem à vontade para mandar pergunta via nosso chat. A gente vai respondê-las ao longo das nossas discussões, né? Isso é muito importante para que a gente deixe mais rica o nosso bate-papo de hoje. Tá? Bom, vamos compartilhar aqui um material com vocês, justamente para a gente organizar um pouco mais a nossa conversa de hoje. Né? Então, nosso objetivo de hoje vai ser discutir, muito brevemente, né, a linha cronológica, né, do projeto de lei 1087 que deu início, né, ou pelo menos que ditou as regras dessa lei 15.270, quais são as principais alterações da lei, né, quando elas começam a valer e tudo mais. Depois a gente entra no detalhe da tributação anual de altas rendas, né? Isso daqui com certeza é o ponto principal da lei e é onde provavelmente vai impactar a maior parte de vocês que estão hoje participando da nossa webinar. E depois a gente vai utilizar cases práticos justamente para entender, né, quem pode ou não ser impactado de fato por essa lei. Né? Isso muito mais para, acho que, tranquilizar quem não vai ser impactado e justamente já começar a pensar em planos, né, e alternativas para quem vai ser impactado potencialmente. Tá? Então, primeiro, linha cronológica, né, essa discussão então, começou lá em março de 2025, através do PL 1087. Fabio, só um ponto aqui. Tá todo mundo vendo os slides, gente? Ou a gente está tendo alguma dificuldade técnica eventual aqui? Ah, tá bom. A maior parte do pessoal é que tá vendo. Talvez a gente tenha uma dificuldade de quem está no celular. Se alguém entrou pelo celular, talvez não consiga ver os slides. É possível, tá? O que eu vou fazer é o seguinte: enquanto o Fábio está fazendo a apresentação, eu vou tentar gerar o arquivo e eu vou tentar compartilhar o arquivo da apresentação aqui no nosso chat. Legal, então você quer avisar quando tiver compartilhado, aí eu reinicio, acho que é melhor, né? Tá para todo mundo acompanhar junto com a gente a apresentação. Deixa eu tentar reiniciar aqui o compartilhamento da apresentação, talvez isso também ajude. Mas, Fábio, só pelo interesse do tempo também, eu acho que a gente pode ir caminhando enquanto a gente vai fazendo aqui. A gente. Legal, então vamos lá. Bom, pensando então, de novo, voltando rapidamente na linha cronológica, nesse projeto de lei começou lá em março de 2025, que era o projeto 1087. Né? Basicamente, ele ficou um bom tempo aí na Câmara, enfim, em discussão. Né? Era uma promessa, basicamente, do Lula a respeito da isenção do imposto de renda para quem ganhava até R$ 5.000 e, obviamente, né, deixar de ter uma receita relevante, né, em função dessa isenção fazia com que o governo precisasse criar um método, né, uma contrapartida para essa receita que basicamente o governo abriu mão, né? Então ficou algum tempo aí em discussão até agosto desse ano, onde basicamente ela foi aprovada, né, em regime de urgência na Câmara dos Deputados, inclusive por unanimidade total, né? Não teve nenhuma rejeição na Câmara dos Deputados. Perdão, aqui em outubro, né? Depois, em novembro, basicamente, no dia 26, a gente teve a sanção já do presidente, né, do Lula, e o projeto foi aprovado no início de novembro também pelo Senado, tá? Essa lei, né, apesar da discussão ela ter sido iniciada lá em março, através do projeto de lei, a vigência ela passa a ser a partir de janeiro de 2026 apenas, tá? Então, basicamente, isso, né, dá pouco tempo para a gente se preparar, mas dá algum tempo para a gente se preparar em relação a essas alterações, tá? Então, pensando aqui nas principais alterações trazidas pela lei, né? A primeira delas, né, que foi a grande propaganda ali do governo, basicamente é a criação, né,
da isenção do imposto de renda para quem recebe no mês um valor de R$ 5.000, né, de até R$ 5.000, e um valor anual de até R$ 60.000, tá? Então, basicamente, para quem recebe rendimentos tributáveis, né, sujeitos ao ajuste na declaração, que tipo de rendimentos são esses, né? Basicamente, salário, prolabore, é, pensões, né? Basicamente, então, para quem recebe 5.000 até 5 no mês e 60.000 no ano, estão isentos do imposto de renda, né? Para quem ganha entre 5.000 e 7.350 no mês ou 60.000 e 88.200 no ano, também existe uma redução do imposto de renda devida, que ela basicamente ela é linear e progressiva entre o valor de 7.350 até 5.000 até 7.350, ou seja, até 5.000 e 60.000 benefício total, e para essa outra faixa, essa redução do imposto de renda, né, ela é linear e progressiva para esse público. Para quem recebe o valor superior a 7.350 ou 88.200 no ano, basicamente não tem mudança nenhuma, tá? Ou seja, o imposto de renda ele continua sendo calculado com base naquela tabela progressiva que vai até 27,5%, tá? Então essa nova ou essa redução do imposto de renda que foi criado só atinge de fato, né, quem recebe até os 88.200 no ano. Para compensar, né, a perda de arrecadação com a isenção, né, e redução do imposto de renda para essa faixa aqui, foi criado o imposto de renda para altas rendas, tá? Então, pensando aqui na periodicidade mensal, né, o que foi criado foi basicamente a retenção, né, do imposto de renda sobre lucros ou dividendos na alíquota de 10%, tá? Pagos por uma mesma pessoa jurídica ou uma mesma pessoa física, tá? Em valor superior a R$ 50.000 no mês, tá? Ou seja, basicamente, né, para quem recebe lucros ou dividendos no mês, né, superior a R$ 50.000, vai passar a ter a tributação ali na fonte de 10%, tá? Quem recebe abaixo disso, basicamente não vai ter nenhuma retenção mensal, tá? É importante mencionar que a soma dos dividendos distribuídos por uma mesma pessoa jurídica dentro do mês, né, vão ser base de cálculo para essa retenção. Então não adianta aqui, né, a pessoa jurídica dividir o pagamento dos dividendos em uma parcela de 25 e outra parcela de 30 para escapar da retenção. Não, na verdade, vai acontecer, né? Vai ser necessário que a pessoa jurídica some todas as distribuições a uma mesma pessoa física, e aí se a soma dentro daquele mês superar os R$ 50.000, a pessoa jurídica vai fazer a retenção do imposto de 10%, tá? Então, como a gente comentou, essa regra passa a ser válida a partir de janeiro de 2026. No entanto, vai existir uma janela de transição aqui, tá? Então, para lucros apurados até 2025, cuja distribuição ela seja aprovada até final de 2025, com pagamento, crédito, emprego, entrega entre 26 e 28, esses dividendos serão isentos da retenção do imposto de renda na fonte, né? E isso aqui é algo que está gerando muita discussão na lei, porque basicamente teve início aí uma corrida, né, das contabilidades das empresas para que documentem, né, através de alguma deliberação, né, o lucro disponível, né, para ser distribuído, e também documentem, né, que esse lucro acumulado até 2025 vai ser distribuído de alguma forma até 2028, para justamente escapar da tributação em relação a esse lucro acumulado, tá? Essa janela de transição, inclusive, no projeto original, não existia, tá? Isso aqui foi feito, lá foi uma alteração que foi proposta na Câmara, acabou passando, tá? Então, em tese, inicialmente, a ideia era tributar todo o lucro, independentemente dele ter sido produzido, né, até final de 2025 ou não. Legal. Passando para a periodicidade anual, né, foi criado também o imposto de renda pessoa física mínimo, né? Qual que é a ideia do imposto de renda pessoa física mínimo, ou o IRPFM, né? Basicamente, para contribuintes que recebem no ano um valor superior a R$ 600.000, vai ser necessário que essa pessoa pague, né, pelo menos
entre 0 a 10% de imposto no ano, tá? E como que vai funcionar isso? Basicamente, quem recebe entre 600 mil e 1,2 milhão vai pagar uma alíquota linear e progressiva também entre 0 e 10%. Quem recebe acima de 1,2 milhão vai ter uma alíquota ali de imposto de renda física mínimo de 10%. Ou seja, recebi 1,2 milhão no ano, eu vou ter que pagar pelo menos 10% de imposto lá na minha declaração de imposto de renda, tá? E aqui, claro que gerou muita discussão, muito debate, porque basicamente, né, a ideia de tributação de dividendos, principalmente, né, que é o que vai ser afetado, principalmente a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente pela criação do imposto de renda física mínimo, né, gerou realmente muito debate em relação a, bom, peraí, mas eu tenho a minha pessoa jurídica ou recebo dividendos de uma pessoa jurídica que já tributou esse imposto lá no momento em que faturou e tudo mais, e além disso eu vou ter mais imposto ainda sobre eventual dividendo distribuído? Ah, legal. Então, em função de todo esse debate, essa discussão, foi criado um redutor do imposto de renda mínimo, que basicamente é uma limitação da tributação de dividendos, que ela vai ser realizada em função da soma da alíquota efetiva do imposto de renda mínimo com a alíquota efetiva da PJ que distribuiu aqueles dividendos, né? Então, a soma dessas duas alíquotas efetivas, se ultrapassarem as alíquotas nominais da pessoa jurídica, aí basicamente vai ser criado lá um redutor desse imposto de renda mínimo, tá? Quais são as alíquotas nominais? Basicamente 45% para instituições financeiras, 40% para seguradoras e 34% para as demais empresas, tá? Então, se a soma da alíquota efetiva do imposto de renda mínimo mais a soma da alíquota efetiva daquela pessoa jurídica que distribuiu os dividendos superar essas alíquotas nominais, vai ser criado lá um cálculo, foi criado um cálculo para que ocorra uma redução do imposto de renda mínimo, tá? Legal. A última alteração relevante aqui para a gente é a criação também do imposto de renda sobre dividendos para não residentes fiscais, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, basicamente, né, o pagamento, distribuição de lucros, né, o pagamento de dividendos ou distribuição de lucros a residentes e domiciliados no exterior passam a ter essa retenção dos 10%. E aqui depende do valor. Tá? Então, para quem é residente fiscal, tem a limitação dos 50 mil no mês. Para quem é não residente fiscal, basicamente qualquer valor pago aí para o não residente vai passar a ser sujeito à tributação dos 10%. Tá? Aqui a gente coloca que existe uma exceção, né, que é também essa janela de transição, que basicamente são aqueles lucros apurados até 2025, que são pagos, creditados entre 2026 e 2028, com a devida documentação, deliberação e tudo mais, mas também já existe uma discussão se de fato isso daqui vai ser aplicável para não residente ou não, tá? Em tese, a gente está entendendo que sim, mas a gente sabe que isso daqui vai ser um grande debate aí para o próximo ano. Tá? Além disso, governos estrangeiros com reciprocidade, fundos soberanos, entidades que administram benefícios previdenciários ficam também isentos dessa retenção. Tá? Algo interessante também é que essa retenção do não residente fiscal também fica sujeito a essa redução do imposto de renda, ou seja, o não residente vai poder calcular se a alíquota efetiva desses 10% mais a alíquota efetiva da pessoa jurídica que distribuiu os dividendos, se elas ultrapassarem a alíquota nominal daquela pessoa jurídica, né, a alíquota de imposto de renda ou imposto sobre a receita daquela pessoa jurídica, basicamente esse não residente vai poder solicitar um crédito, né, ou uma devolução, uma restituição para a Receita Federal, tá? Não sabemos ainda como que vai ser o processo, né? Isso aqui ainda ela carece de regulamentação, mas vai ter um prazo limite para a solicitação desse crédito de 360 dias após o pagamento do dividendo, né? Então, legal. Essas são as principais Eu acho alterações. que, A Fabio, ideia, só um ponto aqui que eu acho interessante, claro, né, dessa discussão e da forma como a legislação ela foi desenhada e definida, foi muito arbitrário a definição desses valores, né? Então, 5 mil, 60 mil, enfim, o governo definiu isso de uma forma muito arbitrária, e essa é uma discussão que existe no mundo todo, né? Sempre que os governos eles tentam se movimentar para tributar grandes fortunas, fica sempre a pergunta: o que é uma grande fortuna, quem é um super rico, quem não é um super rico?
E nos parece que da forma que o texto foi definido da legislação, ficou muito claro que o governo ele fez 3 distinções. Então, eu tenho a pessoa que ganha até 5 mil no mês, né? Essa pessoa é isenta de tributação. No ano, essa pessoa ela ganha 60 mil e ela é isenta de tributação dentro do ano dela. Eu tenho uma segunda categoria de contribuintes que o governo definiu aqui, que é a pessoa que ganha 50 mil no mês, e aí no ano ela ganha os 600 mil, e ela estaria enquadrada aqui na categoria que a gente chama que é a pessoa que é o rico, né? Se a gente pensar aqui de forma didática. Então, 10 vezes os 5 mil, eu chego nos 50 mil, que eu tenho uma categoria diferente de tributação, que chega nos 600 mil, que é onde eu começo a ter a progressividade da tributação sobre os dividendos. 20 vezes os 5 mil iniciais é o que o governo está falando que é o super rico. Então, 20 vezes os 5 mil, eu chego nos 100 mil mensais e eu chego no 1 milhão e 200 anual. Então, e que aí você já passa a ter a tributação dos 10%. Então, isso foi definido de forma muito arbitrária pelo governo, né, sem qualquer compromisso aqui fiscal, muito mais como uma forma arrecadatória, e dessa forma a gente consegue perceber, porque se a gente atualiza a tabela progressiva desde o momento que ela foi estabelecida, ali em 1994, salvo engano, a gente chegaria nessa isenção, ao invés de 5 mil, a gente chegaria em 3.800 mil reais por mês, que é o que seria isento de tributação. Então, o governo fez essa conta, né? Então, a gente tem os 5 mil, 50 mil e os 100 mil, e essa é a forma como o governo definiu o que é o rico, quem é o super rico e como a gente tributa essas pessoas de forma diferenciada. Isso aí, legal. Não só a definição, né, de quem que tem alta renda para fins do imposto, mas a própria alíquota também, basicamente, foi criada para compensar a isenção do para quem ganha 5 mil reais, né? Ou seja, por que 10%, né? E por que não menos, por que não mais, enfim. Então parece que foi todo o processo bem arbitrário, né? Mas legal. Então, pontuadas as principais alterações, a nossa ideia agora é justamente entender o IRPFM, né, que é justamente o que deve trazer maior impacto aí para os contribuintes, tá? Então aqui basicamente, né, só relembrando, então o IRPFM basicamente é um imposto de renda mínimo que quem recebe entre ou a partir de 600 mil reais no ano vai começar a pagar, né? Então como que vai ser definido ou determinado quem está sujeito a esse imposto de renda física mínimo, né? Então a primeira etapa vai ser basicamente, no processo de preparo da declaração de imposto de renda, né, a gente vai somar todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano calendário, tá? Então, aqui basicamente todos os rendimentos reportados lá na declaração de imposto de renda entram nessa base de cálculo inicial, incluindo inclusive, né, rendimentos de atividade rural, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, então 13º, aplicações financeiras no Brasil e no exterior, e rendimentos isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, né, que aí basicamente entram rendimentos de aplicações financeiras isentos, doações, variação cambial, enfim, todos os rendimentos reportados literalmente na declaração. A partir dessa soma, a gente exclui aquilo que não entra no cálculo do imposto de renda mínimo, né? Então, aqui a gente colocou todos os itens justamente para ficar bem claro o que sai da conta. O que não tiver nessa lista não pode ser excluído, em teoria, da base de cálculo ali do imposto de renda mínimo, né? Então, o que a gente tem? Bom, parcela isenta relativa à atividade rural, né? A gente tem ganhos de capital, exceto aqueles apurados em bolsa ou mercado de balcão organizado, sujeitos à tributação com base no ganho líquido, ou seja, vendi um imóvel, tive ganho de capital, está excluído aqui da base de cálculo do imposto de renda mínimo. Ah, tive ganho de capital em renda variável, vendi ações na bolsa, isentos ou não, entra na conta, tá? Não pode ser excluído. Rendimentos recebidos acumuladamente, tributados exclusivamente na fonte, quando não houver opção pelo ajuste anual, ou seja, entrei lá com a ação de aposentadoria no INSS, recebi um valor acumulado e optei por tributar de forma exclusiva na declaração de imposto de renda, não entra na conta, tá? Doações em adiantamento da legítima ou herança. Então, esse tipo de doação especificamente sai da base de cálculo do imposto de renda. E aqui é uma discussão que a gente já tem, basicamente outras doações. Então, fiz uma doação para um familiar, para um amigo. Em teoria,
pode ser tributado pelo imposto de renda mínimo, porque não entra, ou pelo menos não exclui, né, da base de cálculo do imposto de renda mínimo. Tá? Aqui é algo também que foi muito amplamente debatido ao longo do ano. Então, rendimentos de poupança, remuneração produzida por uma série de investimentos isentos também saem da base de cálculo do imposto de renda mínimo. Tá? Então, isso aqui, inclusive, gerou uma corrida por aplicações financeiras isentas ao longo do ano, porque todo mundo estava achando que, no final das contas, ia ser tributável também por esse imposto de renda mínimo. No final, não foi. Tá? Distribuição de fundos de investimentos imobiliários, fiagros, sujeitos a alguns critérios específicos, indenização por acidente de trabalho, por danos morais, materiais ou morais, ressalvados lucros cessantes, aposentadoria ou reforma por acidente de serviço ou moléstia grave, rendimentos de títulos e valores imobiliários isentos ou com alíquota zero, exceto rendimentos de ações e demais participações setárias. Ou seja, aqui, né, isso é interessante, porque tudo aquilo que for pago por títulos ou valores imobiliários que são isentos são excluídos da base de cálculo, exceto os dividendos, que são os rendimentos de ações e demais participações setárias, né? Ou juros sobre capital próprio, no caso, tá? Que é basicamente o principal foco da lei, tá? E os lucros e dividendos apurados até 2025 com a distribuição aprovada até o final do ano, tá? Desde que pagos até 2028, ou seja, foi aquela regra de transição que a gente mencionou, tá? Ou seja, primeira etapa, né, somo tudo, excluo o que está no meu rol de exclusão e, com base nisso, eu determino se eu estou sujeito ao imposto de renda mínimo. Tá? Então, se a soma, né, ou se a conta dessa base de cálculo não superar R$ 600.000, basicamente não há IR adicional, não há imposto de renda mínimo. Tá? Se o valor ficar entre 600 mil e 1,2 milhão, as alíquotas elas são progressivas, começando em 0 até 10%, passou de 1,2, alíquota teto de 10%. E aqui a gente traz uma tabela, tá? Apesar dela ser progressiva, na verdade, para qualquer valor, mas para a gente ter uma ideia dessa progressividade. Então, 600 começa em 0, 1,2, 10%. Então, se alguém, por exemplo, ganhou 1 milhão com base nessa conta aqui, a alíquota do imposto de renda mínimo seria de 6,67%. Tá? Então, esse é um cálculo que muito provavelmente vai ser feito automaticamente pela declaração de imposto de renda. Bom, feito isso, então, determinei a alíquota, apliquei sobre o valor da minha base de cálculo. Próximo passo é, bom, comparar o valor do meu imposto de renda mínimo com as deduções permitidas em lei. Tá? Então, quais são as deduções desse imposto de renda mínimo? A primeira dedução é o imposto de renda devido sobre rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de imposto de renda. Quais são os rendimentos? Então, salário, férias, prolabore, INSS, né, ou aposentadoria. Então, basicamente, o imposto devido sobre esses rendimentos vai ser abatido desse imposto de renda mínimo. Né? Imposto de renda retido exclusivamente na fonte sobre os rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto de renda mínimo. Ou seja, para aqueles rendimentos que foram incluídos na base, que tiveram tributação ao longo do ano, aquele imposto pago vai também ser abatido daquele cálculo do imposto de renda mínimo. Tá? Também são abatidos o imposto de renda apurado com base na 14754, que é basicamente a lei que trata de aplicações financeiras no exterior e offshore. Ou seja, paguei imposto sobre ganhos de capital ou rendimentos de aplicações financeiras no exterior, ou lucro, aquela tributação automática de lucro de offshore, isso também vai ser abatido do imposto de renda mínimo. E, além disso, basicamente, o IR pago definitivamente referente a rendimentos computados na base de cálculo. Ou seja, todos os outros rendimentos que também tenham sido, né, sujeitos à tributação e que entraram na base de cálculo do imposto de renda mínimo, basicamente você vai poder abater, vai entrar como uma dedução do imposto. Tá? E para finalizar, o redutor PJ, né, que é basicamente a redução que a gente havia comentado, né? Ou seja, em relação àqueles dividendos recebidos por aquela pessoa jurídica especificamente, né, se a soma da minha alíquota efetiva da PJ com a alíquota efetiva do imposto de renda mínimo, né, superar as alíquotas nominais do imposto de renda daquela pessoa jurídica, aí isso vai gerar uma redução ou uma dedução do imposto de renda mínimo. Né? E aí, em relação a isso, o que é interessante a gente mencionar, né? Que basicamente aqui a alíquota efetiva da pessoa jurídica ela vai ser composta do imposto de renda
PJ da contribuição social sobre o lucro líquido dividido pelo lucro contábil da pessoa jurídica, tá? Ou seja, o que vai determinar a minha alíquota efetiva não é a alíquota efetiva da base tributável daquela pessoa jurídica, é o lucro contábil, tá? Enquanto a alíquota efetiva mínima, né, do imposto de renda mínimo, basicamente é a alíquota efetiva sobre aqueles dividendos. Ou seja, vai ser necessário, né, o programa da Receita vai fazer um cálculo do imposto de renda mínimo devido antes da inclusão dos dividendos e depois da inclusão dos dividendos, e esse acréscimo, né, dividido pelo valor do dividendo, vai justamente ser a alíquota efetiva do imposto de renda mínimo em relação àqueles dividendos, para fins da apuração do redutor. Tá? E a alíquota nominal, como a gente já havia mencionado, são as alíquotas aí, a soma do imposto de renda pessoa jurídica, as alíquotas nominais de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, de 45% para instituições financeiras, 40% para seguradoras e 34% para as demais. Tá? Então, pontos relevantes em relação a esse redutor, que com certeza é a parte mais complexa da lei. Tá? Primeiro, né, esse cálculo da alíquota efetiva da pessoa jurídica, tá, ela pode ser realizada com base nas demonstrações financeiras consolidadas da fonte pagadora. Tá? Então, isso aqui assusta um pouquinho, porque, bom, dá a ideia de que cada contribuinte vai começar, né, ou vai ter que olhar as demonstrações financeiras das empresas que pagam dividendos e sair calculando a alíquota efetiva da pessoa jurídica, que não faz muito sentido, né? Mas, enfim, a gente não sabe como é que vai funcionar isso daqui. Por outro lado, a lei menciona, né, que a Receita Federal vai fornecer ou poderá fornecer os dados e calcular o redutor na declaração pré-preenchida a partir das informações da PJ, né? Ou seja, em tese, né, a Receita já vai ter informação de quanto que aquela PJ pagou de dividendo, quanto que pagou de imposto e tudo mais, e ela já pode, de forma automática, inclusive com a inclusão dessa informação das declarações pré-preenchidas, calcular não só a alíquota de imposto de renda efetivo da PJ, mas também o próprio redutor individualmente, né, de cada um dos contribuintes, né? Bom, vamos ver. A declaração pré-preenchida ainda tem algumas falhas, né? Tomara que para isso pelo menos funcione 100%. A lei também cria, né, o cálculo simplificado do lucro contábil para empresas não sujeitas ao lucro real, tá? Que basicamente são empresas aí que estão sujeitas normalmente ao imposto sobre o faturamento. Tá? Isso aqui, em tese, simplifica um pouco aquele cálculo da alíquota efetiva. E, para finalizar, os não residentes também vão conseguir aplicar esse redutor, ou seja, né, feito toda essa conta aqui, para aquela sobra, né, ou para aquele saldo adicional de imposto recolhido acima da alíquota nominal, os não residentes vão poder solicitar a restituição, que é outro processo que está assim, completamente obscuro por enquanto, não dá para saber como que vai ser feito, se vai funcionar, se não vai funcionar, e por aí vai. Legal. Então, aplicadas essas deduções, né, o último passo é o cálculo efetivamente do imposto de renda mínimo devido, tá? Então, a gente basicamente pega essa base de cálculo, calculada lá na primeira etapa, aplica a alíquota calculada e a gente chega no imposto de renda mínimo base. Desse imposto de renda mínimo base, a gente aplica essas deduções, né, e chegamos no imposto de renda mínimo devido, tá? Se esse valor devido ele for negativo, ou seja, se o valor que eu calculei do imposto de renda mínimo menos as deduções for um valor negativo, o resultado é zero. Ou seja, basicamente aquele contribuinte pagou o valor mínimo do imposto. Se o saldo for positivo, aí basicamente o que a gente vai ter que fazer é comparar esse saldo, né, com eventual imposto de renda antecipado sobre dividendos recebidos ao longo do ano, e esse resultado vai me determinar se eu vou ter uma restituição ou se eu vou pagar um pouco mais de imposto de renda mínimo. Tá? Ou seja, o imposto de renda mínimo ele está vinculado também, né, àquela antecipação dos 10% sobre dividendos. Né? Então, no final das contas, eu vou calcular o imposto de renda mínimo e vou comparar com o valor que eventualmente foi antecipado ao longo do ano sobre as distribuições de dividendos. Tá? Ou seja, são várias etapas, né, que em tese devem ser feitas automaticamente na declaração de imposto de renda, mas que vale muito a pena a gente entender na prática,
tá? Como que esse imposto de renda mínimo vai se comportar, justamente para a gente entender, né, quem que vai estar sujeito a essa tributação potencialmente adicional na declaração de imposto de renda. E, essencialmente, aqui a gente tem uma pergunta no nosso chat, falando se isso se aplica também para a Previdência Social dos Estados Unidos, outros rendimentos recebidos ali no exterior, né? Então, o ponto principal aqui é, se eu recebo renda no exterior, né, e eu já sou tributado aqui no Brasil, já estou pagando aqui no Brasil os 27,5% ou, enfim, os 15% ali das aplicações financeiras da Lei 14.754, eu já estou pagando mais do que o imposto mínimo devido. Então, se no mês a mês eu já estou pagando 15%, ou eu já estou pagando 27,5%, no final do dia eu já paguei mais do que os 10% devido, e aí eu não tenho esse ajuste, né, do imposto mínimo devido. A essência da legislação é que se eu tiver alguém que pagou menos do que 8%, né, ou menos do que 10%, alguém que pagou 8% ao longo do ano, essa pessoa vai ter que ajustar para que o mínimo de pagamento de imposto ele fique nos 10%. Essa é a dinâmica que a gente vai precisar seguir a partir de 2026. Boa, e só complementando aqui uma pergunta do Otávio. Otávio é um grande amigo nosso aqui, e o que o Denis colocou, Otávio, corrobora com essa questão que você questionou sobre previdência privada no Brasil, que também vai ser incluída na parte, vai ter que ser considerado na parte do imposto de renda pessoa física mínimo, e o imposto que já foi retido na fonte, ele vai ser utilizado ali para fins de dedução do IRPFM, tá? Outras questões aqui, a questão se a PJ estiver no regime do Simples, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre esse ponto controverso também. Legal, é isso mesmo. Então, até para entender melhor na prática, né, como isso vai funcionar, a gente trouxe alguns cases aqui para a gente calcular juntos, né, qual que vai ser o efeito aí para os nossos casos hipotéticos, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente trouxe, o primeiro case que a gente trouxe é de uma pessoa que recebeu um salário aí CLT, né? Então, basicamente, salário, férias ao longo do ano de 1,2 milhão, tá? Esse aqui é o valor bruto, e teve uma retenção de 315 mil reais ao longo do ano, tá? Então, se a gente pega e compara antes e depois da lei, basicamente nenhuma mudança em relação à retenção na fonte, tá? Nesse nosso caso também a gente trouxe uma pessoa que recebeu rendimento de aplicações financeiras no Brasil, o valor bruto de 150 mil reais, com retenção na fonte de 22.500, tá? Isso também nada muda com a lei. E também recebeu aplicações financeiras no exterior, né, de 150 mil reais, tá? Então aqui também não tem uma retenção na fonte ao longo do ano, tá? O que acontece é que essa pessoa vai pagar imposto lá na declaração de IR sobre esses rendimentos. E além disso, né, então houve também recebimento de lucros e dividendos, né, de 150 mil reais, tá? Sendo que em nenhum mês o valor superou 50 mil reais, tá? Então basicamente hoje não tem retenção. A partir de 2026 também não vai ter retenção, porque o valor, né, nenhum mês superou 50 mil reais. Além disso, recebeu rendimentos também de CRI e CRA, 50 mil reais, isentos hoje, e continuam isentos com a nova lei, tá? Então, como que vai se comportar o cálculo do imposto de renda para esse cenário hipotético, né? Então, primeiro, em relação ao imposto de renda devido sobre a parcela dos rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração, tá? Então, aqui, antes da lei e depois da lei, nada muda, tá? Então, o imposto devido de 314 mil reais já foi recolhido 315 mil reais. Então, nessa declaração vai ser gerada uma restituição de 1.416 reais para essa situação, tá? Nenhuma mudança aqui, nada com que se preocupar. Legal. Para a parcela de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, tá? Nada muda também. Então, o que foi retido de imposto de renda sobre as aplicações financeiras no exterior se mantém a mesma coisa. Além disso, sobre os rendimentos no exterior, vai ser recolhido 15%, tá? Esse valor ele é recolhido na declaração de imposto de renda, tá? E a mesma coisa, né, que acontece hoje vai acontecer a partir da mudança, né, a partir da nova lei. Então, sem mudanças aqui também. Já para a parcela de rendimentos isentos, essa sim que é o que mais nos preocupa, né? Como que vai se comportar aqui? Hoje, basicamente na declaração, nada acontece. Então, tudo aquilo que foi isento
nada mais de imposto é recolhido ao longo da declaração. Com a nova lei, a gente vai precisar calcular, né? Então, como que vai funcionar esse cálculo do imposto de renda mínimo? Bom, a primeira etapa, a gente pega a soma de todos os rendimentos na declaração. Então, os rendimentos sujeitos ao ajuste, isentos e não tributados e sujeitos à tributação exclusiva. A partir dessa base total, a gente exclui o que pode ser excluído, né, de acordo com aquela lista de exclusões, e a gente chega na base de cálculo do imposto de renda mínimo. Tá? Então, nesse caso aqui, 1.650.000 significa que esse contribuinte está sujeito à alíquota mínima de 10%, que dá R$ 165.000. Então, desse imposto de renda base, né, imposto de renda mínimo base de 165.000, a gente exclui o que pode ser excluído. Então, aqui nesse nosso exemplo, tá, a gente exclui, então, o imposto devido sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste, que é a parte do salário, exclui o imposto pago sobre as aplicações financeiras no Brasil e o imposto pago sobre as aplicações financeiras no exterior, ou seja, total de dedução, R$ 359.000. Então, imposto de renda base, imposto de renda mínimo base 165.000, deduzir 359, ou seja, o resultado é negativo, portanto, o imposto de renda mínimo devido é igual a zero. Nesse caso, não teve nenhuma retenção de imposto sobre os dividendos, portanto, saldo zero a pagar. Então, para esse cenário hipotético aqui específico, qual foi o comportamento? Basicamente, nenhuma mudança em relação à tributação na declaração de imposto de renda, ou seja, a alíquota efetiva desse nosso caso, que era de 21%, continuou em 21%, ou seja, bem superior aos 10% da alíquota de imposto de renda mínimo. Então, aqui, se você está num perfil de que você recebe principalmente, né, remuneração de salário e férias, ou talvez remuneração de aplicações financeiras no exterior e no Brasil, que já estão sujeitas à tributação, mesmo que você receba rendimentos isentos que não são excluídos da base de cálculo do imposto de renda mínimo, possivelmente você não vai ter qualquer efeito, tá? A conta aqui básica é, se pelo menos você teve uma tributação de 15% para todos os rendimentos tributados, você pode ter mais ou menos até 33% de rendimento isento, ou dividendo, por exemplo, e você não vai ter nenhum efeito, que é justamente o que o Denis estava comentando, né? Ou seja, o imposto recolhido sobre os rendimentos tributados é mais do que suficiente para compensar o imposto de renda mínimo de 10% que a gente calculou. Tá? Legal. Segundo case aqui que a gente traz para entender um pouquinho melhor. Então, nessa situação, tá, a gente tem um prolabore mensal de R$ 5.000, que dá um valor total de 60.000 no ano. Tá? Então, aqui a gente já tem uma primeira alteração, que é o quê? No cenário atual, essa pessoa teria um imposto de renda retido na fonte de R$ 3.700. Com a nova lei, o imposto na fonte passa a ser zero. Por quê? Porque aqui basicamente se aplica, né, a redução total sobre o imposto devido sobre os R$ 5.000. Tá? Nesse nosso caso, a gente tem rendimentos também de tributação exclusiva, 150.000 de aplicações financeiras no Brasil, 150.000 aplicações financeiras no exterior. Aqui também nada muda, 22.500 reais de retenção na fonte sobre a parte do Brasil e nada sobre a parte do exterior. E nesse outro exemplo, a gente tem rendimentos isentos aqui de lucros, sendo uma soma total de 840.000, distribuídos entre 11 meses até R$ 50.000 e um mês uma distribuição de 290.000. Então, hoje não tem nenhuma retenção. Com a nova regra, essa distribuição de R$ 290.000 vai passar a ter a retenção na fonte de R$ 29.000. Além disso, a pessoa recebeu também rendimentos de CRI e CRA de R$ 200.000. Tá? Como que vai se comportar o imposto de renda mínimo para esse nosso case? Então, primeiro, imposto de renda devido sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste. Tá? Aqui o imposto devido ele vai ser igual. A diferença é que hoje essa pessoa teria retido na fonte R$ 3.000, então devolveria, né, eu receberia de volta mais ou menos R$ 2.000. Com a nova lei, basicamente o imposto devido ele vai ser ainda R$ 1.800, só que vai ocorrer uma redução do imposto devido, né, de acordo com a nova lei, de forma que o imposto devido vai ser zero, ou seja, não vai nem pagar mais nem pagar menos. A parte de aplicações financeiras tributadas se mantém igual,
né? Então, imposto devido de R$ 45.000, sendo o imposto devido sobre aplicações financeiras pago lá na declaração de imposto de renda. E em relação à parte dos rendimentos isentos, né? Hoje a gente tem nada de tributação. Nesse caso, essa pessoa já pagou R$ 29.000 ao longo do ano, então a gente precisa fazer novamente lá o cálculo do imposto de renda mínimo. Então, como é que vai funcionar o imposto aqui nesse nosso caso? Bom, a gente parte do total, então soma de todos os rendimentos, exclui os rendimentos de CRI e CRA, que podem ser abatidos aqui da nossa base de cálculo, chegamos ao valor de 1,2 milhão. 1,2 milhão, a alíquota aplicável é de 10%, ou seja, R$ 120.000 é o imposto de renda mínimo desse nosso caso. Eu posso abater aqui o imposto devido sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste, o imposto pago sobre aplicações financeiras no Brasil e aplicações financeiras no exterior. Eu chego no valor total de deduções, R$ 46.000. Então, o imposto de renda mínimo devido vai ser R$ 120.000, menos as minhas deduções, chego ao valor de 73 mil. Desses 73 mil, eu já antecipei 29 mil da retenção sobre os dividendos, portanto, eu vou ter um saldo adicional a pagar de R$ 44.000. Tá? Ou seja, nesse nosso novo exemplo, uma pessoa que pagava antes nada sobre esses rendimentos isentos passou a ter uma tributação adicional de R$ 73.000, composta por R$ 29.000 da retenção na fonte e R$ 44.000 que vai ser adicionado ao saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste. Ou seja, houve um acréscimo efetivo da alíquota aqui de 3,34% para 8,84%. Ou seja, para alguém que está nesse cenário de receber um prolabore, né, baixo e eventualmente receber dividendos ou distribuição de lucros altos, principalmente então quem é prestador de serviço ou pessoas que têm as suas empresas para prestar serviço, ou tem eventualmente uma holding patrimonial que aluga imóveis e tudo mais, pode se ver nesse cenário aqui. Ou seja, é um impacto extremamente relevante para esse nosso case. Tá? O último case aqui que a gente trouxe para ilustrar também a discussão, novamente, né, rendimentos tributáveis de 1,2 milhão, nada muda em relação à retenção na fonte. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, R$ 50.000, sujeitos aqui à retenção na fonte, e rendimentos isentos, sendo que nesse caso aqui essa pessoa recebeu em 4 meses um valor superior a R$ 50.000. Tá? Então a gente arredondou aqui para 200, com uma retenção de R$ 20.000. E também recebeu rendimentos de CRI e CRA ao longo do ano. Tá? Então rendimento sujeito ao ajuste na declaração, nada muda. Rendimentos, o imposto de renda devido sobre os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, nada muda. E em relação aos rendimentos isentos, essa pessoa já teve essa retenção, como que vai se comportar o imposto de renda mínimo? Tá? Então, de novo, seguindo passo a passo, total de rendimentos, menos a exclusão, chegou a uma base de 1,45 ou 1.450.000, imposto mínimo de R$ 145.000, aplico as minhas deduções. Então, nesse caso aqui, só o imposto devido sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste já superem muito os R$ 145.000. Portanto, meu imposto de renda mínimo aqui é zero, só que eu já paguei R$ 20.000 sobre os dividendos ao longo do ano. Então, o que vai acontecer? Esses R$ 20.000 eles vão ser restituídos na declaração de imposto de renda. Tá? Então, ele vai ser devolvido. E aí, né, como que fica esse cenário? Né? Esses R$ 20.000 são restituídos, e aí, novamente, nada muda no cenário antes e depois da lei para esse nosso caso hipotético. Tá? Então, legal, a gente trouxe esses 3 casos para ilustrar, né, como que o imposto de renda mínimo vai se comportar, mas, obviamente, né, isso vai ter que ser analisado caso a caso. Tá? Mas se a gente puder pegar aqui o espírito da lei, né, basicamente, a ideia é, de fato, tributar quem recebe dividendos. Tá? Claro que a gente tem alguns efeitos para outros rendimentos isentos também, mas a ideia realmente é, por trás de toda essa conta, tributar os rendimentos de dividendos em pelo menos esses 10% do imposto de renda mínimo. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Bom, legal. Seguindo aqui,
depois de entender um pouco melhor o comportamento, né, do imposto de renda mínimo, legal. O que fica de pontos de atenção da lei que estão sendo amplamente discutidos, né? Tem uma pergunta aqui, Fabio, sobre o lucro acumulado, se a empresa for liquidada em 2026 e 2027, mas a gente vai entrar no tema na sequência já, tá? Legal, não combinado. Legal, então, primeiro ponto de atenção aqui em relação à lei, né? Com certeza, o rol de exclusões do imposto de renda mínimo, né? Então, de novo, esse rol de exclusões, ele é taxativo, ou seja, se aquele rendimento específico não está naquela lista, em teoria não pode ser excluído da base de cálculo do imposto de renda mínimo. E se não pode ser excluído da base de cálculo do imposto de renda mínimo, pode ser que o contribuinte pague imposto sobre esse rendimento, tá? Então, os que chamam mais atenção para a gente, primeiro, né, a variação cambial isenta na distribuição de lucros de offshore no regime opaco. Ou seja, a Lei 14.754, né, que estabelece ali a tributação no regime opaco de empresas no exterior, estabelece basicamente que os dividendos, né, ou os lucros que são tributados de acordo com essa lei no regime opaco, viram estoque de lucros que podem ser distribuídos no futuro e que não devem ser tributados novamente, em relação à própria distribuição e também em relação à variação cambial, né, do câmbio utilizado na tributação e o câmbio na distribuição. Ou seja, essa variação cambial na distribuição de lucros já tributados no regime opaco são, né, ou é isenta, na verdade, do imposto de renda. Tá? O que acontece? Esse tipo de rendimento especificamente não está no rol de exclusão do imposto de renda mínimo. Portanto, quem tem esse tipo de rendimento isento, ou quem vai ter no futuro, pode ser que tenha que pagar imposto de renda sobre essa variação isenta, né? Essa variação cambial isenta. Ou seja, baita risco aqui de você tributar algo que expressamente tem prerrogativa de ser isento lá de acordo com uma outra lei, né? Então a gente tem um conflito aqui de leis. O segundo item também, que vai ser um problema com certeza, rendimentos isentos por força de acordos para evitar a dupla tributação. Tá? Então, dependendo da situação individual, tá, pode ser que uma pessoa seja ainda residente fiscal no Brasil, tenha rendimentos no exterior, especialmente de trabalho, em um país que tem um acordo para evitar a dupla tributação no Brasil, e esse rendimento pode ser isento por força do acordo para evitar a dupla tributação. Tá? Então, esse tipo de rendimento também não entrou no rol de exclusões do imposto de renda mínimo. Ou seja, se eu estou fazendo a minha declaração de imposto de renda, se eu tenho rendimentos isentos de acordo com o tratado, será que eu vou ter que pagar imposto também mínimo sobre esses rendimentos? De novo, cria um conflito muito grave entre uma lei, né, ordinária e um acordo para evitar a dupla tributação. Tá? Outro rendimento também que nos preocupa, doações, né, como a gente já tinha até comentado, né? Então, doações para familiares, extrajudiciais, que não necessariamente sejam antecipação de legítima, não estão no rol de exclusões. Ou seja, se eu faço uma doação, seja ela qual for, para um familiar, amigo, essa pessoa que está recebendo também vai ter que incluir na base de cálculo do imposto de renda mínima essa doação e potencialmente tributar essa doação. Né? Então, aqui realmente são pontos que devem gerar muita discussão daqui para frente. Tá? Legal. Algo que também é um ponto de atenção em relação à retenção do imposto de renda de 10% sobre distribuição de dividendos de empresas no Simples Nacional. Tá? Então, basicamente, a lei 15.270, ela traz essa obrigatoriedade da retenção dos 10% apenas para empresas no lucro presumido, no lucro real ou no lucro arbitrado. Ou seja, ela especificamente deixa de fora, né, empresas do Simples Nacional. E aí, quando a gente vai na lei complementar que trata do Simples Nacional, o regime do Simples Nacional, basicamente lá estabelece que a distribuição de lucros e dividendos por uma empresa do Simples Nacional não vai sofrer qualquer tipo de retenção. Tá? Em teoria, tá? Então, o que acontece para quem tem uma empresa do Simples Nacional, em tese não vai ficar sujeito à retenção dos 10%. Tá? Pelo menos em tese, não sabemos se a Receita Federal vai se pronunciar de forma diferente, mas já soltou ali uma solução de consulta
244, junto inclusive com a Lei 15.270, reforçando a isenção da distribuição de lucros por empresa do Simples Nacional. Tá? Então, aqui o que deve acontecer muito provavelmente Simples Nacional não vai ter a retenção dos 10%. Por outro lado, na declaração de imposto de renda, esses dividendos ainda vão estar sujeitos à tributação do imposto de renda mínimo. Portanto, gera um efeito de ter um saldo residual de imposto a pagar relevante lá na hora do preparo da declaração do imposto de renda. Tá? E acho que esse é um ponto que, inclusive, talvez responde ali uma das perguntas que tinham sido levantadas, né? Legal. Um outro ponto que nos preocupa aqui é a potencial aumento de malha fiscal por erro de preenchimento nas declarações, né? Então, hoje o que a gente tem basicamente, a declaração ela serve muito mais para a gente recalcular e ajustar o imposto devido sobre rendimentos que estão sujeitos ao ajuste, então salário, prolabore e tudo mais, bem como tributar rendimentos de aplicações financeiras do exterior, e todo o resto, aquilo que está sujeito à tributação definitiva ou que é isento de tributação, não afeta o saldo da declaração de imposto de renda. Com a nova lei, todos os rendimentos passam a ser relevantes, tá? Tributados, não tributados, com tributação exclusiva ou não. Então, aqui, o que a gente tem, muito provavelmente, é uma necessidade da declaração de imposto de renda ela ser melhor ainda preparada. Ou seja, a gente não pode deixar nada de fora. E corre o risco de, se a gente deixar alguma coisa de fora ou errar no preenchimento de alguma coisa, cair em malha fiscal, porque vai dar uma inconsistência lá com o sistema da Receita, e isso pode gerar essa malha fiscal, porque o imposto de renda devido pode ser completamente alterado em função desse erro de preenchimento ou omissão no preenchimento da declaração de IR. Tá? Então, isso muito provavelmente deve gerar um aumento da malha fiscal no processamento das declarações de imposto de renda. Tá? Então, todos os números passam a ser relevantes para a declaração de imposto de renda. Legal. Um outro ponto também que é super relevante, foi amplamente debatido, né, o conflito da lei, né, com a lei das SAs e dispositivos contábeis em relação à regra de transição para os lucros acumulados até 2025. Tá? Ou seja, a lei ela dispõe que para que esse lucro acumulado até 2025 seja isento, a gente vai precisar ter uma deliberação que determina a distribuição do lucro, vai precisar ser baseado num balanço parcial com o valor do lucro acumulado até aquele período, e tudo isso tem que ser feito até o final de 2025. Ou seja, impossível, né? Quem que vai conseguir fazer tudo isso, sendo que a lei das SAs, né, os principais dispositivos contábeis estabelecem que a apuração contábil e a determinação do lucro que vai ser distribuído tem que ser feito até 4 meses após o encerramento do ano social da empresa, ou seja, geralmente até abril, né, do ano seguinte ao do ano calendário. Tá? Então, isso é algo, inclusive, que talvez seja corrigido. Tá? Nesse projeto de lei 5.473, existe lá uma previsão para que essa regra seja diferente, seja utilizada essa regra dos 4 meses também para fins de apuração do lucro, né, que vai ser isento, ou lucro acumulado até final de 25, que vai ser isento. Só que esse projeto de lei, ele estabelece várias outras regras, né? Então, por exemplo, aumenta a tributação de juros sobre capital próprio, aumenta a tributação das bets e tudo mais, e está sendo discutido ali no Congresso. Ou seja, não tem garantia nenhuma de que o projeto de lei vai passar. Se não passar, enfim, a gente vai ficar sujeitos aqui a essa regra esdrúxula que foi criada pela Lei 570 e que gera agora, né, e está gerando agora uma corrida dos contadores para que fechem ali balanços parciais e criem, né, essas atas de deliberação da distribuição de dividendos para escapar dessa tributação, pelo menos sobre esses lucros acumulados até 2025. Aqui existia uma conversa de bastidores, né, que possivelmente esse artigo ele sairia da legislação, porque a gente teve uma movimentação muito grande de órgãos de classe, CRC, justamente nesse tema. Então, você imagina, se você tem uma empresa, uma sociedade anônima, como é que ela faz para fechar todo o balanço dela ainda em 31 de dezembro para definir o que é o lucro de um imposto que ela só vai pagar em janeiro, que vai refletir no lucro que ela deveria fazer ali ou apurar em dezembro, né? E ao mesmo tempo, a lei ela não deixou claro como é que o que a gente precisa incluir
nessa ata, se ela precisa ser extremamente específica, definindo quem são os responsáveis por aqueles lucros, o CPF de XYZ, pessoas que têm direito à participação daquele lucro, ou se a gente pode fazer uma ata genérica, né, falando só que aquele é o lucro e marca aquele lucro, falando que é um lucro de períodos anteriores da empresa e, portanto, não estaria sujeito à tributação no momento da distribuição. Então, são pontos que a lei ela não endereçou e acaba gerando uma insegurança jurídica enorme. Justamente, né? Então, o próximo ponto, né, também, em relação aos impactos indiretos para a pessoa jurídica, né? Porque, basicamente, né, apesar da criação do redutor do imposto de renda mínimo, que é basicamente a soma da alíquota efetiva do imposto de renda mínimo com a soma da alíquota efetiva da pessoa jurídica, né, a gente gera realmente uma ineficiência de incentivos fiscais ou regimes tributários vantajosos da pessoa jurídica. Por quê? Porque por mais que eu reduza a minha carga tributária lá na pessoa jurídica, eu vou acabar gerando um dividendo maior para o meu sócio. Esse dividendo maior para o meu sócio pode ser potencialmente tributado pelo imposto de renda mínimo, que vai gerar um efeito quase que nulo desses regimes, né, ou desses incentivos da pessoa jurídica. Ou seja, de que adianta, né, eu aplicar por uma tributação menor, né, ou buscar uma tributação menor com base na lei da minha pessoa jurídica, se no final das contas eu vou estar sujeito a mais tributação lá da distribuição dos dividendos. Então, realmente, isso tem gerado aí esses impactos indiretos para a pessoa jurídica bem relevantes. Tá? Bom, e para finalizar, a própria complexidade do cálculo, né? Então, como a gente viu, né, ele não é o cálculo simples, ele precisa, né, de vários itens ali para que o cálculo seja realizado. Então, reporte dos rendimentos tributados, reporte dos impostos que foram recolhidos desses rendimentos, né, a alíquota efetiva da pessoa jurídica, a alíquota efetiva da pessoa física e por aí vai. Então, isso vai realmente gerar uma complexidade para o preparo da declaração de imposto de renda, que, se não forem supridos por informações automáticas, né, que vão ser transportadas, né, para a declaração através da declaração pré-preenchida, com certeza vai gerar uma dor de cabeça muito grande. Né? Então, imagina a gente aqui preparando a declaração e precisando calcular a alíquota efetiva da pessoa jurídica. Né? Ou será que a Receita Federal vai obrigar que as pessoas jurídicas reportem nos informes de rendimentos, né, a alíquota efetiva da empresa, ou mais ainda. E se a pessoa jurídica, né, calcula o imposto, de repente, por algum erro, por algum motivo específico, precisa retificar suas declarações e mudar o imposto devido, né? De forma que muda também a alíquota efetiva. Será que as pessoas físicas passam também a precisar retificar as suas respectivas declarações de imposto de renda com mudanças no imposto devido? Ou seja, vários pontos de atenção, várias perguntas que ficam, que estão sendo amplamente debatidos, né? Mas que a gente vai descobrir realmente o impacto, aparentemente, na hora que a gente tiver o programa da declaração de imposto de renda, talvez alguma normativa, alguma regulamentação, alguma instrução normativa da Receita Federal, tentando pelo menos sanar esses principais pontos que ainda estão no ar em relação à lei. Tá? Mas bottom line, né, eu acho que o ponto é, se de repente, né, você já paga imposto sobre a maior parte dos rendimentos ao longo do ano, provavelmente a lei não vai ter impacto nenhum, né, como a gente viu ali nos nossos cases. Agora, para quem recebe principalmente dividendos, aí sim, aí realmente vale a pena a gente discutir individualmente, né, caso a caso, para entender se há alternativas para a gente conseguir, pelo menos, minimizar o impacto da lei em relação a essas pessoas. Reiterando um ponto aqui, porque é muita informação, então é muita coisa ainda controversa a ser discutida, mas essas mudanças, elas passam a valer a partir de 2026, 1º de janeiro de 2026, mas para a declaração que vai ser feita em 2026, referente ao ano de 2025, a gente não muda nada no que a gente já vem fazendo. Então, elas não têm implicação na declaração que vai ser feita em 2026 referente a 2025. Tudo isso só vai ter implicação efetiva na declaração de 2027 referente ao ano calendário de 2026. É isso.
Bom, gente, passamos um pouquinho do tempo, mas com isso a gente conclui aqui a webinar de hoje. Gostaria de agradecer de novo o tempo de todos para a gente discutir esse tema tão importante e relevante que vai mudar bastante a situação fiscal aí de algumas pessoas a partir do próximo ano. Obviamente, seguimos aí à disposição para discutir individualmente a situação de cada um dos nossos clientes. A ideia realmente é de que não só a gente entenda, né, se cada um de vocês vai ter algum impacto da lei, mas se tiver, se há alternativas para pelo menos mitigar essa tributação adicional gerada aí por essa nova lei. Novas atualizações, mudanças adicionais, tomara que não muitas até o final do ano, a gente precisa de um pouco de descanso. Obviamente a gente vai notificar e atualizá-los ao longo do tempo. Obrigado novamente, bom final de semana a todos, um abraço.